Boa noite a todas e a todos. Eu sou Marcos Olender, diretor dos comitês científicos do ICOMOS Brasil e coordenador em exercício do Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro, né? Estamos dando início a mais uma sessão do Seminário Virtual em Defesa do Patrimônio Cultural, Percurso e Desafios, que o Fórum de Entidades vem organizando em parceria com a GKS Inteligência Territorial, a partir dos artigos publicados na obra de mesmo nome, que pode ser encontrada para download, para leitura e download, no site do Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro. Essa obra foi lançada em 2021 por esse fórum e organizada por Márcia Santana e Hermano Queiroz. Por sua importância, o nosso seminário virtual também integra as comemorações centenárias da Semana de Arte Moderna. E o seminário tem encontros que começaram no dia 27 de abril e vão até o dia 30 de novembro desse ano de 2022. Em sua grande maioria, às quartas-feiras, a partir das 18h30, mas em horários que podem variar um pouco por causa da disponibilidade dos palestrantes. Hoje, por exemplo, excepcionalmente, a gente teve que agendar a nossa live para terça-feira, no horário das 18h30. Hoje, o nosso tema é Sem respeito à cultura, não se cria desenvolvimento. O Centro Nacional de Referência Cultural e a ideia de Brasília como síntese de um projeto nacional. Artigo, né, escrito, publicado no livro, né, pela professora Zoe Anastasakis. Quem vai mediar hoje o nosso encontro vai ser a museóloga Célia Corsino, que, para quem é da área da museologia do patrimônio, é uma pessoa importantíssima, né, com uma atuação muito importante na área, né, e a gente tem a felicidade de tê-la hoje aqui na mediação. A Célia, ela é funcionária do então, né, na época, Ministério da Educação e Cultura, depois Ministério da Cultura, né, desde 1974, ou seja, né, ela estava, inclusive, falando aqui com a gente nos bastidores, né, que teve uma vivência com a Luísio Magalhães também, né, desde essa época de 70, na década de 70, e ela é especialista em administração de projetos culturais, além de, como eu falei, formada em museologia. No IFAM, ela trabalhou no IFAM muito tempo e exerceu vários cargos no IFAM. Ela, de 1996 a 1998, a Célia foi superintendente do Centro-Oeste do IFAM. Logo a seguir, ela assume a diretoria do Departamento de Identificação e Documentação do IFAM, de 1998 a 2002. Foi depois diretora de Patrimônio Imaterial do IFAM, de 2011 a 2015, da onde ela sai para assumir, a partir de 2015 até 2019, a superintendência do IFAM em Minas Gerais. Atualmente, ela é coordenadora geral do Museu de Ciências da Terra, localizado na cidade do Rio de Janeiro, e pertencente ao Ministério de Minas e Energia. Pois bem, como eu falei, a Célia vai mediar hoje, né, a apresentação, né, o debate posterior à apresentação da professora Zoe Anastasakis. A professora Zoe Anastasakis é designer, com mestrado e doutorado em antropologia. Foi diretora da ESG, né, da Escola Superior de Desenho Industrial da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, de 2016 a 2018. E na ESG, ela, desde 2012, atua como professora adjunta, coordenando também o grupo de pesquisa Laboratório de Design e Antropologia. Em 2017, participou como pesquisadora visitante
do projeto Knowing from the Side, Anthropology, Art, Architecture and Design, liderado por Jim Ingold, Departamento de Antropologia da Universidade de Aberdeen, Escócia. Entre 2019 e 2020, realizou pesquisa de pós-doutorado no Centro em Rede de Investigação em Antropologia, CRIA, em Lisboa, onde integra o corpo de investigadores colaboradores. Em 2020, criou um programa de estudos independentes em humusidades. É autora dos livros Passes, Lina Bobar, Aloysio Magalhães, Design no Brasil, 2014, e Refazendo Tudo. Congratulações em meio aos cupins da Universidade 2020. Zoe, eu estava vendo aqui o teu currículo, e você então trabalhou, né, e teve contato com um antropólogo que eu, particularmente, tenho uma admiração também muito grande, que é o Tim Nichols, né? É alguém que, como a gente diria, fez muito minha cabeça também, e faz ainda, né? Grande, felizmente que hoje já encontramos várias importantes traduções, né, em português pela editora Vozes, de várias obras dele, né? Mas é isso, eu só queria fazer esse comentário, porque realmente é um intelectual de extrema importância, eu entendo também, de extrema importância no pensamento contemporâneo, né? Inclusive na história, viu, Zoe? A gente usa muito ele na história, né? Mas é isso. Então, só fazendo esse pequeno comentário, eu queria então passar a palavra para a professora Célia Portillo, né? Para que ela dê início, então, às atividades de hoje. Muito obrigado à presença de todos e todas, principalmente da nossa mediadora, a professora Célia, e da nossa palestrante de hoje, a professora Zoe Anastasax. Obrigado. Marcos, boa noite a todos. Muito obrigada aí pelas palavras. E vamos, então, dar início a, como o Marcos disse, é uma publicação maravilhosa que todos nós que trabalhamos na área da cultura e patrimônio, temos que observar e dedicar a leitura e tudo. E hoje nós vamos falar de duas coisas assim emocionantes, que é o Centro Nacional de Referência Cultural e de Brasília, que são duas grandes inovações no Cultura e Desenvolvimento, exatamente, do Brasil. Então, Zoe, muito obrigada. Já vou dizendo a todos que o texto é maravilhoso, da Zoe, que está na publicação. Então, por favor, pode tocar aí. E logo em seguida a gente volta para comentários e respostas às perguntas que houverem. Vocês coloquem as perguntas no chat do YouTube e a gente vai tentar respondê-los a todos. Muito obrigada, Zoe, a palavra é sua. Olá, boa noite. Obrigada, Célia, Marcos, a Márcia, também o Hermano pela possibilidade, né, de participar do livro. Acho que esse livro, sobretudo, é muito importante. Fiquei muito feliz de poder participar, sobretudo porque eu retomei na contribuição que eu fiz para o livro, de que a gente vai falar aqui hoje, a minha pesquisa de mestrado em antropologia, que foi sobre o Centro Nacional de Referência Cultural. Fiz essa pesquisa no Museu Nacional e a pesquisa foi realizada nos arquivos do IFAM em Brasília. Então, assim, eu queria pedir a licença para vocês daqui a pouquinho para ler o texto, porque eu acho que articulo ali algumas ideias que são mesmo precisam da articulação que já foi feita no texto, mas antes de começar, eu queria só então contar um pouco das condições de produção dessa pesquisa, né? Eu sou formada, venho numa formação em bacharelado, né, na formação de graduação em desenho industrial, numa escola, que é a Escola Superior de Desenho Industrial, onde o Aloysio Magalhães foi professor nos anos 70, foi um dos criadores da escola. E eu estava muito intrigada quando eu fui estudar antropologia no Museu Nacional e fiz alguns
cursos sobre políticas de patrimônio e lendo as narrativas sobre as políticas de patrimônio cultural no Brasil, o nome do Aloysio Magalhães surgia, né, com muita proeminência. Mas eu vinha da escola de design e, para mim, o Aloysio Magalhães era um designer, né? Como aluna de design, eu fui formada para entender a sua presença como um designer, no campo do design. E lá no Museu Nacional, estudando políticas de patrimônio cultural, ele aparecia como um agente das políticas nos anos 70, um agente que vai operar uma série de mudanças ou de inovações, a gente pode pensar, no campo das políticas de patrimônio cultural. Isso, para mim, ficou assim, como uma, né, aquela pulga atrás da orelha. Ué, esse cara era designer, mas ele era alguém que estava ligado às políticas de patrimônio. Quem é essa figura, né? E aí foi com essa curiosidade, então, que eu organizei o projeto de pesquisa, que foi a minha pesquisa, resultou na dissertação de mestrado, e falei assim, como é que eu vou entender essa relação entre essa figura que eu até então conhecia como um designer e que agora me aparece aqui no campo das políticas de patrimônio? Como é que acontece essa transformação na carreira desse personagem, né? Então, eu fui tentar, no primeiro investimento de pesquisa, entender um pouco a trajetória dele, e olhando para a trajetória dele, eu percebi que em 1975 ele deixa o escritório no Rio de Janeiro. Bom, o Aloysio Magalhães, para vocês terem uma ideia, ele fez o desenho do dinheiro no Brasil por 2 vezes. Ele fez a identidade visual da Petrobras, né? Então ele tinha assim projetos muito grandes que colaboravam com a criação mesmo de um desenho nacional, né? De uma identidade visual nacional. Então não era uma pessoa que estava assim, não está dando certo o escritório. Não. E era professor da Escola Superior de Desenho Industrial, estava sediado no Rio de Janeiro. Em 75, ele faz uma virada na carreira dele e ele então vai criar em Brasília, com uma série de outras pessoas, não faz isso sozinho, está num coletivo, o Centro Nacional de Referência Cultural. Então eu achei, ali ainda, né, começando o mestrado, que estudar o Centro Nacional de Referência Cultural poderia ser uma boa oportunidade para entender isso que estava me aparecendo como uma curiosidade, num primeiro momento, que seria essa virada, essa transformação de um personagem que a gente conhecia no campo do design e que migra para o campo das políticas de patrimônio cultural, para as políticas públicas de patrimônio cultural. Então, eu me dediquei a estudar o Centro Nacional de Referência Cultural e fui em busca dos documentos, né? E não há livros publicados sobre o CNRC. Então, conversando com pessoas, eu decidi ir para Brasília, fazer pesquisa de campo nos arquivos do IPHAN. Então, a minha pesquisa foi abrir caixas, né, no arquivo que estava no subsolo lá do prédio do IPHAN em Brasília, abrir caixas, listar os documentos que estavam nas caixas e depois, então, selecionar dentre os documentos encontrados que documentos seriam de interesse para a leitura, né? E, bom, o mestrado é muito curto, então, quando eu vi o trabalho, eu acho que eu entendi que o trabalho já era esse, né? Abrir todas as caixas, listar todos os documentos, ler os documentos e, a partir daí, então, tentar documentar, e esse é um tema muito importante para o CNRC, né? Documentar aquilo que eu pude recolher. Fiz algumas entrevistas, mas isso foi um material muito complementar, então queria só contar um pouco das condições de produção da pesquisa. E, bom, claro, partindo do campo do design, me interessou logo de cara a relação que esse Centro Nacional de Referência Cultural vai ter com a própria cidade de Brasília. Isso que a Célia comentou aqui no início, né? O que é esse projeto desse centro no campo das políticas de patrimônio, num segundo momento só, porque ele não surge no campo das políticas de patrimônio cultural, mas em Brasília. Então, eu estava interessada em entender o centro, as políticas de patrimônio, a cidade de Brasília e essa coisa que é o design, né, que é o campo de onde eu venho, nesse jogo todo. Então, dito isso, assim, eu queria ler o texto. É sempre um pouco chato quando as pessoas leem, mas eu acho importante porque, de fato, como eu disse, tem algumas amarras aqui e que acho que é importante ler. Então, vou começar a leitura do artigo, tá? Ele é curto, acho que não vai ter muito problema. No ano de 75, então, foi criado lá em Brasília o Centro Nacional de Referência Cultural, que teve como idealizadores o Aloysio Magalhães, o designer que eu comentei, que projetou as notas do Cruzeiro, a identidade visual da Petrobras,
o Severo Gomes, que era ministro da Indústria e Comércio, e o Vladimir Murtinho, um diplomata e então secretário de Cultura do Distrito Federal, numa época em que também não havia Ministério da Cultura. Tá? Então, é um encontro entre Severo Gomes, Vladimir Murtinho e Aloysio Magalhães em Brasília. Segundo o próprio Aloysio, em um dos encontros em que os três discutiam sobre o país, o ministro Severo Gomes teria lançado a questão, que teria sido o mote para a criação do CNRC. E a questão é a seguinte: por que será que o produto brasileiro não tem força própria? Então, olhem aí, tem uma coisa muito interessante que a gente está falando de produto brasileiro, né? Então, é um ministro da Indústria e do Comércio perguntando para um designer e para um secretário de Cultura o que é que faz com que o produto brasileiro não tenha força própria. E aí o Aloysio Magalhães responde, isso está documentado num texto, né? Tudo começou então quando o ministro Severo Gomes me fez essa pergunta, né? Como é que a gente poderia dar maior identidade ao produto brasileiro? Olha, uma pergunta como essa dá ensejo a uma investigação, tem que dar ensejo a uma investigação cuidadosa. E da investigação, a constatação de que não se conhece esse produto é um passo, e é um passo óbvio, né? Porque se a gente observar bem, a gente vai ver que não há um modo sistemático de conhecer esse produto cultural. E aí reparem, né? Ele já fala em produto cultural, então ele já faz um deslocamento no primeiro momento do campo da indústria e do comércio para o campo da cultura, e esse é um jogo importante de perceber, né? Então ele fala, olha, não existem indicadores catalogados nem sistematizados sobre o produto brasileiro, sobre a identidade do brasileiro, né? E é importante que a gente reúna indicadores para documentar essa realidade cultural. Então o Centro Nacional de Referência Cultural vai surgir um pouco desse mote, né? Como se levantasse, sistematizar indicadores para caracterizar a identidade e a potencialidade do produto brasileiro, já entendido como um produto cultural. Então, a partir desse debate, o grupo levanta as questões, essas primeiras questões, e vai articular a criação de um centro que inicialmente estava vinculado a um projeto que o Vladimir Murtinho desenvolvia para a implementação de uma infraestrutura cultural em Brasília. Lembrem que ele era, então, secretário de Cultura do Distrito Federal, né? Então, no projeto do Murtinho, isso previa uma biblioteca central, Museu da Civilização Brasileira, e um de encaixa, então, o CNRC. Então, em fevereiro de 75, se monta uma comissão interministerial, e acho que esse é um ponto também muito importante, tá? Vários ministérios reunidos, né, que vão ser responsáveis pela implementação dessa infraestrutura. E cria, então, um grupo de trabalho que vai averiguar a possibilidade da criação de um organismo para formular um sistema referencial básico a ser empregado na descrição e na análise da dinâmica cultural brasileira. Então, a palavra referência, que está no nome ao centro, né, é o objetivo do projeto, né, criar um sistema referencial básico para descrever e analisar a dinâmica cultural brasileira. Então, eu também acho muito interessante, de novo, esse deslocamento, né? Tem um produto, a identidade de um produto pensado no âmbito do universo e a sua relação com a dinâmica cultural do país. Então, esse consórcio interministerial vai financiar a instalação do centro, eles ganham uma sala no campus da Universidade de Brasília e começam suas atividades em junho de 75. Num primeiro momento, o CNRC surge, então, quase que como um projeto de um banco de dados, né? A gente está falando isso nos anos 70, no momento onde a gente não tinha ainda, né, toda a tecnologia da informação que a gente tem hoje, mas o objetivo deles, inclusive, eles estudaram muito informática, era criar esse banco de dados sobre a realidade cultural brasileira, né? Muito diferente de um museu nesse sentido, né? Porque não tinha o objetivo de colecionar artefato, mas sim colecionar ou reunir peculiaridades relevantes da produção cultural nacional. Não as coisas, né? Mas as referências a essas coisas. Então, referenciar o verbo significa considerar o produto focalizado como um processo. E esse também é um ponto muito importante quando a gente considera, né, a trajetória das políticas de patrimônio cultural no Brasil, quando a ideia de processo vai começar a se formar como instrumento possível
esse, para mim, é o grande centro nodal ainda, a importância do CRC cultural ganha lugar fora do âmbito ainda do IFAM, né? Mas começa a ganhar lugar e ganha, então, terreno, virar instrumento mesmo em 2000. Isso a gente vai falar um pouquinho mais depois. Eu vou tirar a câmera, vamos ver se melhora. Estou recebendo aqui uma indicação para tirar a câmera. Me digam se fica melhor, ok? O pessoal que está aqui dando um suporte para a transmissão. Então, o projeto surge da preocupação desse grupo de pessoas que estão impostos na administração central do governo federal, mas desse homem, o Aloysio Magalhães, que sim, tinha contratos com o governo federal como designer, mas que até então não tinha um vínculo, nenhuma posição uma posição na estrutura governamental federal. Ele era um colaborador, um designer, né? E se articula, então, com o Vladimir Murtinho, com o Severo Gomes, criam esse consórcio e o centro começa a funcionar, né? Então, eles investem na criação desse órgão, que tem por objetivo último produzir no Brasil alternativas para um processo que eles chamavam de achatamento ou erosão cultural. Então, havia percepção de que, segundo Aloysio Magalhães, o mundo estava ficando chato, né? Estava sendo achatado, ou seja, o mundo da cultura, né? Então, se a gente pensa um mundo amplo, ele vai ficando achatado e ele vai erodindo. Então, o centro tinha por objetivo combater, com a referenciação, com a documentação, combater esse achatamento ou erosão cultural que eles identificavam naquele momento, né? Procurando trabalhar para manutenção ou para o fomento dos processos culturais espontâneos, né? Aí estou falando entre aspas. Então, tinha a ver com buscar alternativas para que os processos culturais espontâneos pudessem se desenvolver em produto, naquele produto, né, que estava sendo mencionado lá no início da conversa entre os três. Então, era a busca de alternativas mesmo, né? Considerar a dinamização, a dinâmica cultural para dinamizar, então, a presença desse produto cultural nacional, inclusive também, claro, no âmbito da indústria do comércio, que era o mote inicial ali. Então, eles começam a se organizar e a criar instrumentos, ferramentas, sempre de um modo muito prático. Tá, o grupo, depois que vai constituir o CNRC, é um grupo interdisciplinar, feito de pessoas de várias áreas, e eles começam a criar ferramentas, métodos, né? Ou seja, para como é que são museu de coletar, entender o processo com que aquela coisa ganha mundo, né, ganha vida. Para quê? Eles tinham a ideia que se eles documentassem a produção de certos artefatos ou de certas tecnologias da sobrevivência, prototecnologias, eles poderiam, com centralizar a documentação do processo, e comunidades em outras regiões do Brasil poderiam, então, ter acesso àquele processo cultural e também colocar aquilo em prática. Então, isso teria, de alguma maneira, viabilizaria um instrumento de fomento para as economias locais, né? Então, era trânsito de processos culturais para fomentar a economia. Então, sim, não pode, mas ver as coisas pode dinamizar a cultura e a economia nos lugares onde a cultura a cultura é abundância, mas uma abundância não faz circular aquilo que tem a ver com a riqueza, né, que dá então a possibilidade econômica. Bastante interessante, né? Então, eles, um ano depois já de terem começado, eles assinam um convênio que, de alguma maneira, dá uma estabilidade entre 76 e 78 para o grupo trabalhar. E em 79, o Centro Nacional de Referência Cultural ele é fundido com o IFAM, quando o Aloysio Magalhães é nomeado
presidente do IFAM, ele é fundido com o IFAM, e então toda a equipe do centro passa a trabalhar na estrutura do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, então leva aqueles projetos, aquelas ideias, aquelas práticas, e isso é um momento em que então essas ideias que foram geradas ali se institucionalizam, né, ou ganham presença dentro do órgão responsável pelas políticas de preservação do patrimônio cultural, o IFAM. Isso é muito interessante de perceber, então, como entre 75 e 79 esse grupo está não necessariamente independente, porque está viabilizado por um consórcio interministerial, mas não no campo das políticas de patrimônio. Então, por acaso, eu dei o título da minha dissertação de mestrado dentro e fora das políticas públicas de patrimônio cultural. O CNRC está dentro de investigação que está focado nos processos, que rompe uma lógica do edifício, da materialidade conformada, né, numa forma, então um produto, esse artefato aqui é um processo culturais para a geração dos artefatos, para como os artefatos no mundo e como para em torno dos artefatos a gente não tem que ver só a forma, a qualidade, mas a cultura viva, né? Desculpa, eu estou recebendo uma mensagem aqui que está travando bastante ainda, né? Eu não sei o que fazer para melhorar essa conexão. Tá, vamos continuar. Ok. Então, eles criaram 4 programas de estudo. No primeiro, os 4 programas eram mapeamento do artesanato brasileiro, levantamentos socioculturais, documentação sobre o Brasil. Então, em cada um desses programas aconteciam projetos. A ideia da equipe do Centro Nacional de Referência Cultural era que projetos chegassem ao CNRC. Bom, isso também era uma coisa difícil, mas eles até chegaram. Então, eles tinham um balcão, né, no lugar onde eles estavam instalados no campus da UNB, e a ideia era que, então, essas pessoas vinculadas aos processos de cultura chegassem ali com a proposição de projetos. Mas, claro, eles também buscavam a formalização de projetos, né, nesses 4 programas. Então, quando a gente vai olhar para os 40 projetos realizados de referência pelo CNRC, aos projetos os mais diversos possíveis, né, tentando dar conta dessa amplitude de objetivos que eles se colocam nesse primeiro momento. E eles tentavam também envolver pessoas de fora do centro, né, nos projetos, e alguns projetos tiveram continuidade para além do centro e mesmo para além do IFAM, mesmo depois do fim, né, da fusão do CNRC com o IFAM, então, projetos que foram levados em continuidade por pesquisadores que estavam envolvidos no início do centro. O que acontece é que esse termo que foi assinado em 76, ele termina em 78, então começa a se estudar também como é que vai ser essa institucionalização. E, mais uma vez, a articulação do Aloysio Magalhães e do Grupo faz com que, como eu já falei, o centro seja fundido com o IFAM, que vai virar SFAM, né? E não só as cidades históricas, o PCH vai ser fundido, então se cria uma nova reorganização ali para a instituição que está cuidando formalmente das políticas de patrimônio. O que eu acho interessante destacar e que eu queria trazer aqui, né, nessa fala, porque está no texto, a relação desse projeto com o projeto de Brasília, né? Então, o Aloysio Magalhães, ele é uma pessoa que faz uma transição, ele tem uma formação em direito, vai ser artista plástico e vai se constituir como um profissional no campo do desenho industrial, do design, né? E então ele é alguém que trabalha com a prática de projeto, mas não só com a prática de projeto, né? A gente fala que um arquiteto faz projeto, um designer faz projeto, mas mais do que isso, né? A ideia de projeto, ela tem um lugar central no campo do desenho industrial, no campo do design, mas uma ideia de projeto que vai encontrar uma figura muito forte na cidade de Brasília, ou seja, Brasília
ela ela é projetada ainda, projetada no sentido de vislumbrada, idealizada, imaginada, ainda no século XVII, né? Tem essa ideia de levar a capital do Brasil a um compromisso firmado a nível federal, ainda no século XIX, para esse trânsito da capital federal para o interior, né, com o objetivo, inclusive, de continuar o trabalho de povoamento da região central do Brasil, então tirar a capital do Rio de Janeiro e levar para o centro. Há uma indicação, inclusive, do lugar onde essa cidade deveria ser, já muito antes. E o Juscelino Kubitschek, ele encampa essa ideia. Até então, nenhum presidente tinha investido em realizar, porque realmente você criar uma capital federal é alguma coisa muito intensa. E ele faz isso, né, o Juscelino Kubitschek. E ele movimenta uma máquina para produzir aquela cidade, uma máquina, né, investimento mesmo governamental, que está conduzida no campo do desenho, né, da delimitação formal, por dois arquitetos modernos, né, o Lúcio Costa e o Oscar Niemeyer, e que vão já no desenho da cidade fazer um jogo, né, entre a cruz, duas linhas ortogonais, que uma das linhas ela é arqueada e ela vai dar então na forma do avião. E tem toda uma discussão, tem textos de Lúcio Costa publicados sobre isso, né? Como é que então é um jogo entre o território que foi colonizado, o marcar o território, um demarcar, mas vinculado a uma colonização que tem relação com a religião católica, né, como modo o catolicismo como um modo de conduzir esse processo, inclusive de interiorização da colonização, e o jogo com arquear uma dessas linhas, o jogo formal, e desenhar então um plano piloto, né? E aí usando a imagem do avião, né, o país vai levantar na forma ou na figura desse avião, desse artefato máximo de tecnologia super sofisticada, que é um avião. Então a cidade ela está conformada a partir desse plano piloto, com edifícios de uma monumentalidade moderna, né, que também cria uma outra marca urbana, né, no país. 1900 visita a transição entre artista plástico e design, ele estava estudando um pouco artes gráficas, mas ainda se apresentando como artista, e depois que ele volta de Brasília, ele decide dar para o Rio de Janeiro de desenho industrial. Então, alguns comentadores da trajetória da obra do Aloysio Magalhães vão falar da importância dessa visita ao canteiro de obras de Brasília para o vislumbre, para o entendimento do que seria o projeto no Brasil, né? A capacidade de se planejar o futuro. E isso tem muito a ver com o que vai ser experimentado no CNRC 15 anos depois, 16 anos depois, quando ele vai para Brasília criar o CNRC, com a ideia, então, de pensar esse futuro do produto supostamente industrial brasileiro, né, a partir de uma investigação de campo, de terreno, né, onde os investigadores se deslocam para entender como a tecnologia é gerada, como a sobrevivência também produz tecnologia. Eles falavam muito em tecnologia da sobrevivência, em prototecnologia ou em pré-design. Então tem todo esse investimento de entender como o que já existe no Brasil se pode projetar um futuro, né? Um futuro que não seja importado, dessa investigação de campo, de terreno, muito de onde as coisas, né, ou seja, nos lugares mais longínquos. Então tinha esse objetivo, né? Eu acho muito interessante pensar, então, como o vislumbre da possibilidade do planejamento vai se articular com um compromisso com a investigação, a documentação, a referenciação do que é produzido no tempo presente. Culturais, né, de patrimônio, a gente pode pensar, começa a se germinar uma ideia que, cara, ela também está sendo desenvolvida em vários lugares do mundo, mas no Brasil isso acontece ali, naquele momento, que é o seguinte: proteger o patrimônio cultural não é só reformar a igreja para ela ficar de pé, né? Proteger o patrimônio implica em garantir que vai ter a festa da igreja, que vai ter a missa, que a comunidade vai se reunir, né, que tem vida, que tem cultura.
né? Então, eles colocam a ênfase da materialidade do edifício, vida, ela deve nessa lógica que até a igreja, o edifício, né, possa seguir de pé, né? Então tem uma inversão de lógica que é muito interessante, que depois vai dar em toda a trajetória, né, isso que vai dar no instrumento em 2000 da proteção ao patrimônio imaterial, e aí é muito curioso, né, porque o nome exatamente da figura, que vai ser a figura de preservação, vai ser patrimônio cultural imaterial, para enfatizar mesmo essa ideia de que a gente precisa, então, deixar, não é deixar, né, mas assim, tirar a centralidade da lógica da proteção ao edificado, para perceber a dinâmica cultural que está em jogo nos processos que fazem, inclusive, um edifício como uma igreja, por exemplo, estou aqui usando de exemplo, né, ser levantado. O que faz? Que processo cultural é esse que desemboca essas materialidades que depois a gente acha que tem que preservar, né? E fazer isso em Brasília também é muito sintomático. De novo, se é o vislumbre da possibilidade de planejamento, de futuro, que o Aloysio Magalhães percebe, visitando obras em Brasília em 59 e se deslocando para Brasília a partir de, com esse objetivo, esse investimento, essa crença, pode dizer assim, no planejamento, no projeto, no desenho do futuro, se articula com a investigação do presente. Então, também acho que tem um jogo muito interessante aí, né? Não por acaso ele fazia sempre uso de uma metáfora, de uma imagem que era do Bodó, a tensão daquela fita elástica presa num graveto, né, que você puxa para trás. Ele falava, quanto mais você puxa para trás o bodoque, mais para frente você joga. Mas esse é um jogo que é um jogo feito agora, né? Então tem lá uma menina, um menino jogando esse jogo. Então a gente está jogando ele no presente, ele precisa fazer uma tensão com o passado, mas ele está mirando no futuro. Então, essa imagem do bodoque ela é muito interessante para pensar essas relações que vão sendo construídas a partir do CNRC, na relação, inclusive, da linha, né, da temporalidade que vai dar ênfases X, Y, Z no que a gente vai considerar como política de preservação do patrimônio, né? Então, de alguma maneira, também instalar o CNRC em 75, não por acaso no campus da UNB, né, não tendo um compromisso estritamente científico, mas estando ali naquele lugar, tem também eu acho que um propósito de fazer Brasília ser aquilo que ela poderia ser, no sentido de realmente a capital dos Brasis, né? O lugar que reuniria essas informações, que reuniria essas referências culturais, né? De novo, de uma perspectiva que hoje, olhando, me parece bastante, eu não gosto de usar essa palavra, mas a gente pode pensar com ela, depois a gente pode discutir outra coisa, utópica, né? Que é uma marca do modernismo brasileiro, né? Vamos criar um desenho de futuro e vamos projetar, então vamos inventar esse Brasil do futuro, materializando, né, essas cidades, esses edifícios, ou no caso aqui, essas políticas de patrimônio, que estão olhando para o passado, para o presente, mas que estão mirando no futuro. Então, a articulação entre indústria, comércio, economia e cultura é muito importante, mas é uma cultura que está situada no presente e não só no passado, né? Então, tem todo um jogo de forças que eu acho que também ajuda a gente a pensar que nessa segunda metade dos anos 70 está se operando essa transformação no campo das políticas de patrimônio no Brasil, né? E o CNRC, então, eu acho que como eu falei no início, é esse lugar, ou essa iniciativa, né, esse fenômeno que, na pesquisa que eu pude fazer, ajuda a gente a pensar essa transição, as forças que estão em jogo ali, né? Por que era preciso, então, convidar Brasília a ser a sede de um projeto como esse, né? O que está se imaginando, então, de futuro para o Brasil quando está se dedicando à documentação, por exemplo, de um dos projetos era estudo multidisciplinar no Caju, né? Esse eu acho que era o projeto mais ambicioso do centro. Então, era entender como é que do caju e do cajueiro se desdobravam já na época uma série de produtos. Então, era documentar todos os produtos
que já eram desenvolvidos com caju, e entender o caju, então, como um dispositivo de potencialização, né, de proliferação de produtos, né. Então pensar, inclusive, a partir disso, como é que a gente poderia fomentar ou cuidar ou, proteger os cajueiros, as fábricas, né, que estavam envolvidas em pequenas produções com os derivados, produtos derivados do caju, toda a economia que o caju mobiliza, né. Então tinha também, aí é importante marcar, e esse projeto é exemplar para falar disso, uma preocupação ecológica no CNRC. Ecológica nesse sentido, né, a gente precisa entender o que que é a cultura, o que que é a economia, ou seja, o que que é a vida em torno do caju, né, do produzir com o caju, partir, do ecossistema do caju, né, e a gente sabe que o cajueiro ele é mesmo um ambiente, assim, muito complexo, né. Mas outros projetos, como por exemplo a documentação de um processo que acontecia em vários lugares no Nordeste de reaproveitamento de pneus, né, de borracha, para fazer latas de lixo, né. Tem todo um processo de derretimento da borracha e moldagem daquela borracha numa outra forma. Então uma documentação, por exemplo, nesse caso é bem clássico, porque é um produto, a gente pensa, um produto que a gente pode ter no comércio, mas também numa casa, uma lata de lixo, é um produto que não a gente compra industrializado, né, e que naquele caso era feito em regiões do interior do Nordeste, a partir da recuperação de um outro produto industrial, que era um pneu, né, com uma técnica, um manejo que vai retomar técnicas que são mais antigas, né, e caseiras e artesanais. Então, um jogo entre o industrial e o artesanal para a criação de artefatos. Então, o que que eles faziam? Eles documentavam esse processo, no caso dos pneus, né, das lixeiras de pneu, eles documentavam o processo mesmo. Como é que eu faço para pegar um pneu e transformar numa lixeira? Como se faz no Nordeste. Então, documentavam isso com uma documentação fotográfica intensa. Então, há relatórios, né, desses projetos que são muito incríveis de ver, com essa ideia que eu mencionei antes, que se aqueles projetos estavam reunidos num banco de dados, eles poderiam ser disseminados pelo país e uma comunidade, sei lá, por exemplo, no interior do Mato Grosso, poderia acessar aquele procedimento e começar a produzir. Essa era a ideia, né? Começar a produzir, então, lixeiras com os pneus reciclados. Teve um outro projeto também, esse teve um desdobramento muito longo, que era um Triângulo Mineiro, da recolha de pontos de bordado, de bordadeiras, de um bordado específico, que cada bordadeira ela tinha um repertório X, né? Os seus bordados, e o trabalho foi então reunir esse repertório de uma comunidade de bordadeiras dispersa e fazer uma cartilha com vários pontos. Então, o que que isso deu para cada uma dessas mulheres? Um repertório mais amplo para poder fazer o seu trabalho, né. Então a cartilha como um dispositivo que reúne, que documenta, de novo, um banco de dados, né, que reúne esses múltiplos conhecimentos de várias mulheres espalhadas no território e que, para essas mulheres, potencializa a produção de cada uma delas, não numa lógica de ação, né, mas numa lógica exatamente de multiplicação dos sistemas. Então, estou aqui dando exemplo de alguns projetos concretos que eu acho que é muito importante, mas também projetos que envolviam documentação histórica, como eu falei, e tinham também ligações com com ações educacionais, né, de presença nas escolas. Então, séries de cartazes que eram distribuídas para escolas. Então, também uma preocupação com uma disseminação dessas dinâmicas culturais ou dessa documentação das dinâmicas culturais, também entre os mais jovens, a nível escolar, né. E uma investigação também muito interessante na interface com a matemática informática, né. Com essa preocupação de como é que a gente vai documentar processo, né. Um museu não serve, né. Então a ideia de um edifício, onde a gente vai reunir as coisas, não serve. Eles começam a imaginar que a informática poderia ser o caminho, não consegue avançar muito com os instrumentos possíveis ali na época, mas perseguem, né. Perseguem essa ideia de lugar realizado, né.
e ficam caminhando com isso o tempo inteiro. Que é um olhar que a gente vai perceber também nas políticas de patrimônio, claro, depois dos anos 2000, até com a disseminação da internet, que é essa ênfase na circulação da informação, né? De uso, com a popularização da tecnologia da informação, sobretudo, eu acho, a partir dos anos 2000, né? Então, ali também a gênese disso, em 75 a 79, estava se investigando esse tipo de coisa, né? Também. E, bom, e o Centro ele acaba em 79, mas como eu falei, ele não acaba, né? Ele pula para dentro da esfera governamental, né? Por meio do e contamina, no melhor sentido, né? As práticas de política de patrimônio, nesse caminho que vai encontrar, então, como eu disse antes, em 2000, uma nacional da referência cultural, INRC. Curioso, o INRC e o INRC não é por acaso, né, que em 75 surge esse Centro Nacional de Referências Culturais. Então tem também um arco, que eu acho que é um arco temporal importante para a gente pensar, que é esse arco dos anos 70 aos anos 2000, né, e dos anos 2000 para cá, de pensar como vai se constituindo, as sementes vão se constituindo as sementes de uma política de patrimônio cultural imaterial, mas que, e aí, né, claro, isso é uma história que vem um pouco mais para frente, mas acho que é legal a gente trazer para a conversa daqui a pouco com Célia e com todo mundo que estiver aí, da relação entre o patrimônio material e as próprias coisas, porque não é que deixa as coisas de lado, né? Se a gente for pensar, por exemplo, né, no, no registro das paneleiras, né, que é se não me engano, o primeiro registro, né, de patrimônio material, que a gente está falando de panelas feitas de barro, né, de uma técnica específica, um procedimento específico, ligado a um lugar específico, onde a gente sim precisa pensar. A panela, ela de novo, ela é o centro para a gente pensar no processo cultural mais amplo, e o que está interessando não é pegar uma panela e botar no museu, né? O que está interessando é todo o processo, toda a vida, a relação com a terra, a relação com a produção a partir da terra, a economia a partir da produção, as relações sociais que se instalam naquele território a partir desse processo de conformação, né, das panelas, o jogo, que às vezes também pode ser perverso, né, entre o fazer essas panelas e o artesanato, o campo do artesanato, né, que está perverso no sentido porque às vezes pode estar muito vinculado ao turismo, né, que vai puxar uma industrialização muito violenta por vezes das práticas que a gente poderia perceber como artesanais. Então tem um jogo aí entre cultura e desenvolvimento, né, que é o título do capítulo de que eu estou comentando aqui agora, que é um jogo que eu acho que é muito interessante de pensar. Hoje a gente tem, claro, autores levantando uma série de outras discussões para pensar essa relação, mas acho que, de novo, a gente pode, com essas pesquisas, com essa arqueologia, né, dessa documentação, do que estava se experimentando ali nos anos 70, onde essa relação era completamente diferente, mas acho que a gente pode ainda se alimentar para pensar, inclusive no que eu acho que a gente tem que pensar no futuro, que é como é que a gente vai continuar trabalhando no campo das políticas de cultura, né, repensando a ideia de desenvolvimento, né? E a alternativa que foi aventada ali naquele momento era: sem cultura não há desenvolvimento. Então a gente precisa trazer a cultura para dentro do campo do desenvolvimento, né? E agora eu acho que a gente também está assim, sendo chamado até pela toda a transformação da cultura a repensar o que é desenvolvimento, o que são as políticas desenvolvimentistas, né? Como é que pode haver um outro conjunto de políticas. Então a gente segue mobilizando a cultura, né, e no Brasil. Eu acho que essa questão que lá nos anos 70 se colocava, hoje ela está muito, muito, muito intensificada, né, com tudo que tem acontecido nos últimos tempos, com as políticas desenvolvimentistas que a gente
ver se multiplicando e proliferando, né? E muitas vezes criando mais erosão, mais achatamento cultural. Esses termos usados pelo Aloysio Magalhães, que eu também acho que são muito bons. Eu acho que eu posso encerrar a minha fala por aqui para a gente conversar, que eu acho que a melhor parte é a gente conversar. Eu vou tentar ligar meu vídeo. Se ficar muito ruim, por favor, me avisem. E muito obrigada. E Célia, também quero te ouvir. Acho que agora é que a gente vai começar a bater o papo. Obrigada. Zoe, obrigada. Foi ótimo a sua colocação. E eu, como vivi muitas coisas aí, eu tenho uma porção de comentários, eu fui escrevendo aqui. A primeira coisa para dizer para vocês o seguinte: é o encontro de 3 visionários: Murtinho, Aloysio e Severo Gomes. Eu tive o prazer de trabalhar com o embaixador Murtinho. O embaixador Murtinho foi a pessoa que tirou o Itamaraty do Rio de Janeiro e botou em Brasília. Ele cria o Palácio do Itamaraty. Ele é uma locomotiva. E vou dizer mais para você. Foi o embaixador Murtinho, lá nos anos 2000, aliás, 98, 99, 2000, que financiou, através dos recursos dos 500 anos do Brasil, o Inventário Nacional de Patrimônio de Referências Culturais. Tá? Nós tínhamos os inventários no IFAM, e eu fui a coordenadora deste assunto que deu muita pano para a manga, que foram as atividades dos 500 anos, lá em Porto Seguro, e nós conseguimos testar a metodologia do INRC em todo o perímetro do Museu Aberto do Descobrimento, que eram nos 3, hoje eu acho que são mais municípios, lá na Bahia. E foi o recurso do Vladimir Murtinho, colocado no IFAM, que permitiu, então, que a gente chamasse, né, o Arantes para fazer a consolidação de vários inventários que já existiam e que foram consolidados, então, no que hoje a gente entende de Inventário Nacional de Referências Culturais. E eu vou dizer uma coisa que eu repito há 20 anos. O INRC não foi feito, não foi pensado para inventariar patrimônio cultural de natureza imaterial. O patrimônio, ele foi feito para inventariar patrimônio cultural, seja ele de natureza material ou imaterial, porque nós também tínhamos uma ficha dos edifícios que importavam para as pessoas. E naquela ocasião a gente perguntava, a referência cultural para quem, cara pálida? Para a população que estava ali. E não para o pesquisador que chegava lá com a sua prancheta para fazer alguma coisa. Então, eu queria colocar um nome, Zoe, que eu até me segurei aqui. Você esqueceu de falar um nome aqui no texto, você fala rapidamente. Nada acontece no IFAM, gente. Isso é um equívoco da gente pensar que o Aloysio acontece no IFAM. O Aloysio não acontece no IFAM. O Aloysio acontece na Fundação Nacional para a Memória. Então, a Fundação Nacional para a Memória, ela é criada, ela absorve o IFAM, e essa é uma mágoa que o IFAM tem. Eu participei de diversos seminários, eu era uma lutadora Nacional para a Memória, porque a ideia da Fundação Nacional para a Memória, aí sim, está alicerçada nas ideias do CNRC. Então, quando o Aloysio vai para ser secretário da Cultura e não secretário do Patrimônio, ele vai ser secretário da Cultura, ele tem 2 vertentes. Eu assisti ele no Museu da Imperial fazendo esse desenho. Ele faz a vertente patrimonial e a vertente da produção. A vertente da produção é a Funarte, a vertente patrimonial é a Fundação Nacional para a Memória. E aí, sim, depois de coisas administrativas, você vem ter o IFAM. O IFAM foi muito interessante porque ele continuava a tombar do jeitinho que se tombava em 1938, tá? Eu quero chamar aqui, quando você fala assim, que teve num momento em que mudou sim, mas a gente tem um tombamento do Cerro, a cidade do Cerro, só para citar um, em 1938, foi uma das primeiras cidades tombadas, logo depois do Decreto-Lei 25. Mas você só vai ter toda a história, toda a festa, a festividade,
os congos, os congados do Cerro que saíam e que davam vida àquelas igrejas do Rosário, por exemplo, que recém está restaurada, lá, quando a gente tinha o CNRC e dentro da Fundação Nacional Pro Memória, que usava, vamos dizer assim, coisas de ponta, que hoje é muito normal para a gente, que você faz até com um telefone, mas naquela ocasião uns vídeos maravilhosos. E aí você citou uma das coisas que era maior, eu estou fazendo uns comentários, porque eu tenho muita... A questão do caju, nós consideramos uma das coisas mais importantes, mas também a maior derrota, porque foi no momento do tombamento da fábrica de caju, lá da Tito, lá na Paraíba, que a gente viu o seguinte: tombamento não preservava nada, porque o que se queria preservar era o processo, e se preservou o prédio e se largou o processo. Então, na verdade, a construção da política hoje considerada política de patrimônio cultural de natureza imaterial, eu nunca chamo... eu sempre chamava patrimônio imaterial, de repente eu vi que eu era equívoco. É o patrimônio cultural de natureza imaterial. Então, e é muito interessante, porque o Luiz falava em patrimônio cultural, mas naquela ocasião todo mundo falava em patrimônio histórico e artístico. E aquilo que era cultural era folclore. E eu sei porque eu trabalhava na campanha de defesa do folclore brasileiro, nessa ocasião, no Museu de Folclore Edson Carneiro, e na verdade, a gente sentia isso na pele. Então, veja bem, é fantástico essa sua pesquisa, porque ela traz, assim, dá luz a coisas importantíssimas. A ideia de Brasília, ontem eu estava discutindo aqui com o pessoal mineiro, a ideia de Brasília vem no projeto de Lúcio Costa, mas a gente não pode dissociar a ideia de Brasília da administração que o JK fez em Minas Gerais. Porque vamos dizer assim, os prédios icônicos, ele já tinha em Minas Gerais com Pampulha. Pampulha, Oscar Niemeyer foi trazido pelo JK. Não foi concurso. Então, o Lúcio é maravilhoso. Uma coisa também que eu anotei aqui, as escalas de Brasília, a escala gregária de Brasília, isso é fundamental. A gente precisa... os cariocas, eu sou carioca, mas morei 20 anos em Brasília. O pessoal vai dizer, porque Brasília. Não, gente, Brasília tem a escala monumental, tem a escala comercial, tem a escala gregária, a escala das pessoas. As pessoas não entendem que ela não compra terreno em Brasília, ela compra projeção. Então, aí é que eu acho que está a questão do design, que você consegue ter essa abstração, sabe, do terreno, para você entender que é uma projeção e que no terreno você pode passar qualquer população. Então, na verdade, sim, o CNRC só podia acontecer em Brasília. Brasília tinha todas as condições de trabalhar com o CNRC. E Vladimir Murtinho foi uma dessas pessoas assim, fundamentais para que tudo isso acontecesse, porque ele fazia uma ponte muito interessante entre os governos. Naquela ocasião, o governo do Distrito Federal era maravilhoso, depois decaiu totalmente. Mas, graças a Deus, Vladimir Murtinho migra para o Ministério da Cultura e lá também faz um trabalho muito interessante, né? E eu queria... eu já não sei mais, eu estou com tanto papel aqui que eu fui escrevendo em cima do seu texto, mas eu queria dizer o seguinte, que essa associação que você faz desse projeto de cidade do CNRC é fundamental, porque, na verdade, a cidade de Brasília, esse projeto é o projeto do designer, entendeu? É aquela coisa que você... É uma coisa do futuro, que você não entende muito bem, mas é uma coisa do futuro, tá? Então, vamos... o que eu queria, então... como contribuição, falar dessa questão do entendimento da cidade de Brasília, e eu lembro a vocês que Brasília, em 86, foi declarada Patrimônio Nacional e logo depois Patrimônio Mundial, como a primeira cidade moderna. E isso é fundamental também, isso é fundamental, isso muda, vai mudando as cabeças de quem está no IPHAN, tá? Então, na verdade, a gente tem
o IFAM, até 1990, eu diria a você que mudou zero. Ele vai mudar a partir de 1990, quando o Collor acaba com a Fundação Nacional para a Memória. Uhum. Tá? Então, é esse momento que o IFAM vai assumir como herdeiro do espólio da Fundação Nacional para a Memória. Seja o espólio do pensamento, seja o espólio dos projetos, seja o espólio do que mais for, até de orçamento. Então, essa herança que a Promemória deixa para o IFAM é muito interessante, porque havia um grupo no IFAM, posso citar vários, não vou citar o nome de ninguém, se estiver aí ouvindo quem viveu essa época sabe, que queria o nome IFAM, queria o nome IFAM, a volta do nome IFAM, porque tinha uma confusão, porque lembra-se que acabou com o IFAM e criou o Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural, IBPC. Então, a discussão saiu dos conceitos para simplesmente um nome. E o IBPC, Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural, ele respondia ao que estava dito lá no artigo 216 da Constituição, que a gente deve ao lobby enorme que o pessoal do CNRC acampou, né, lá no Congresso Nacional e para revisitar os conceitos de patrimônio, e esse conceito de patrimônio histórico e artístico nacional virou patrimônio cultural brasileiro de natureza material e de natureza imaterial. Então, a noção do patrimônio cultural brasileiro, dita na Constituição, isso sim é um legado enorme das cabeças pensantes lá do Centro Nacional de Referência Cultural e que, de maneira nenhuma, estava na cabeça do IFAM, tá, gente? Isso estava na cabeça da Promemória. Quando isso acaba, a gente tem uma discussão entre Promemória e IBPC, e, desculpe, a Promemória já era, IBPC e IFAM, e permanece, então, o grupo do IFAM conseguiu retomar o nome do IFAM. Mas retoma o nome, mas não faz as mudanças dentro, vamos dizer assim, das estruturas. Então, foi muito interessante, é uma discussão que a gente tem, e isso aconteceu até 2004, a mesma estrutura do Collor funcionou no IFAM até 2004, em que você tinha o ciclo da preservação. Identifica, documenta, conserva e faça a difusão, a promoção, vista como uma forma mais ampla. Então, isso continua até 2004. Só vai acabar em 2004, não foi por causa do patrimônio imaterial, não. Foi porque a área de museus pleiteava firmemente uma posição mais robusta dentro do IFAM, porque ela também, os museus nacionais, desde a época que eu comecei a trabalhar no Museu Nacional, no Museu Histórico Nacional, os museus nacionais perderam o status e foram ficando... primeiro, eles eram independentes, falavam direto com o ministro da Educação e Cultura, mas depois eles foram para dentro da Promemória e depois foram para dentro do IFAM e se perdeu muito. Agora conseguiram o Instituto Brasileiro de Museus. Então, esse arranjo, patrimônio cultural de natureza e material, ele tem, sim, as suas raízes lá no INRC e lá em Brasília. E ele tem, sim, um apoio ainda do visionário Vladimir Murtinho, lá nos anos 99 e 2000. E você falou que eles documentavam tudo, não sei se você teve oportunidade de ver a documentação fotográfica, de Pedro Lobo, fazendo uma documentação fotográfica maravilhosa, no tempo em que não tinha fotografia digital e que você fazia as ampliações. Então, fazer um cesto, como é que é? Você tinha tudo. Você tem tudo isso, deve estar no IFAM em Brasília. Só uma coisa, assim como um testemunho mesmo que eu queria dizer a vocês, é muito complexo quando a gente arruma arquivos. Eu mesmo fui a diretora de arquivos de documentação do IFAM.
É muito complexo, porque os arquivos eles devem ser absolutamente, vamos dizer assim, respeitosos quanto às estruturas. Infelizmente, isso não aconteceu com o arquivo do CNRC e de outras situações. Eu vou citar, eu, em Brasília, trabalhava no Sistema Nacional de Museus, que era ligado direto à Secretaria de Patrimônio Histórico e Artístico do Ministério da Cultura. Muito bem, mas só que quando o sistema acabou, desceu, né, em 90, desceu tudo e juntou todos os arquivos. E aí teve um arranjo tecnicamente muito bem feito, mas que não respeitou a lógica. Então, hoje, naquelas caixas que você abriu do CNRC, você tem arquivos, documentos misturados que eram do Sistema Nacional de Museus, porque a lógica era outra. Então, a lógica foi, sei lá, por estado, por data, aí perdeu a organicidade, tanto que quando o DEMU e o IBRAM, o DEMU, primeiro, Departamento de Museus, é criado, eu disse ao diretor, gente, tem tudo lá, vai lá buscar o inventário, vai lá buscar. Eu, pessoalmente, entreguei 1.800 fichas de museus, porque existia. O CD não existia mais, que era aquele CD que nem no Museu da Informática a gente conseguiria ler. Mas, por que eu estou colocando tudo isso, Zoe? Porque, realmente, e aí você fechou com chave de ouro, é o momento da atualidade que a gente tem que repensar e saber que país é esse que a gente quer. Porque, sem respeito à cultura, não se cria desenvolvimento. E não se cria desenvolvimento integral. Não é o desenvolvimento econômico. Nós hoje temos um compromisso, não é à toa que nós temos todos a parte de ESG, das empresas e tudo mais. Hoje você entende esse desenvolvimento como uma coisa mais integral. E é muito interessante, porque às vezes as pessoas perdem, e para a área da cultura, e para o novo entendimento da área da cultura, principalmente dos entendimentos do patrimônio cultural de natureza imaterial, é muito importante a gente nunca esquecer da parte da Fundação Nacional para a Memória, como a gente não deve esquecer da Funarte. Você até cita o Roberto Parreiras no seu texto. Roberto Parreiras foi um excelente administrador da Funarte. Numa época, gente, aí é que é a incongruência. Nós estávamos num regime de exceção e a gente conseguia botar um projeto Pixinguinha no Brasil inteiro. Nós estávamos num regime de exceção e a gente conseguia fazer bons projetos. Então, desculpe se me alonguei, mas é porque você me instigou. Eu fui a tal da testemunho ocular da história, né? Que às vezes estava lá gritando, eu quero IBPC, porque eu defendia já aquela noção de patrimônio cultural de natureza imaterial ou natureza material. E como superintendente de Brasília, eu trabalhei junto do... Eu era coordenadora técnica, ele era o superintendente. Depois ele saiu e me deixou como superintendente, com Carlos Magalhães. Carlos Magalhães foi o arquiteto do Oscar Niemeyer, da construção do Oscar Niemeyer em Brasília. Ele era genro do Oscar Niemeyer. E Carlos Magalhães era um defensor, assim, ferrenho das coisas de Brasília. E é interessante como ele... Aí o pessoal via assim, tá defendendo o Oscar Niemeyer. Não, ele entendeu que nós estávamos num momento crítico de ou preserva assim, ou ficamos firmes, ou a gente não ia ter mais a cidade imaginada, a cidade que é para todos. Infelizmente, a gente sabe que o sonho, a utopia que você colocou bem, muito bem feito, muito bem colocada, do doutor Lúcio, onde nos 100, nos 200, estavam os chefes dos setores, e nos 400, os motoristas, que estavam... Isso acabou logo nos primeiros anos com a abertura das cidades satélites. E eu lembro a vocês só que às vezes dizem, a Brasília não funciona, ela foi criada para ter 500 mil habitantes, e hoje ela tem não sei quantos milhões, e ela tem cidades de 2 milhões de habitantes, como é Taguatinga
E existe um grupo em Brasília que, há muito tempo atrás, pleiteou até o distritinho, ou seja, diminuir o Distrito Federal, criando outro estado, o estado de Taguatinga, para que essa cidade pudesse se desenvolver como Washington, D.C., por exemplo, ali perto. E uma pena que a gente não tem ainda hoje em Brasília o grande Museu da Civilização Brasileira. Quer dizer, a gente copia tantos americanos, a gente não conseguiu copiar o mall do Smithsonian ali, de Washington. Nós precisávamos ter... Eu falo de museu, gente, porque é a minha área, e agora eu estou mais de museu do que patrimônio. Mas a gente precisa ter isso, isso consolida as cidades. Isso consolida as cidades como grandes capitais. Né? Então, Zoe, eu não estou vendo aqui se tem outra... Não sei quem está na produção se pode nos ajudar, se tem alguém que fez alguma pergunta, mas eu queria agradecer a você, de você ter se dedicado a essas caixas, que não estavam muito bem acondicionadas. Era uma bagunça, Célia. É uma loucura. Tentamos de tudo, mas teve uma hora que eu disse, não dá mais. Ele estava tão misturado que não tinha mais como separar um do outro. Tá? Então, eu acho que a gente, sabe, tem que respeitar muito esses trabalhadores que estavam lá fazendo, mas entender que o CNRC realmente foi um divisor de águas. E a cabeça do Aloysio, o Aloysio tinha uma cabeça, gente, ele tinha um cabeção, assim, uma ideia, ele reuniu, eu vou falar, se vocês me desculpem, ele reuniu todos os diretores de museus, quando ele era secretário de Cultura, e falou assim, não é possível que vocês não se entendam. Eu venho no Rio de Janeiro, o Museu de Belas Artes faz no mesmo dia do Museu Histórico uma coisa, eu não posso fazer nada, vocês não criam uma rede. E ele queria, então, criar essa rede de museus. Infelizmente, ele não conseguiu ter tempo para fazer essa rede de museu, mas foi uma das coisas que ele deixou a semente, não é? E, imediatamente depois do falecimento dele, o Vilaça assume e diz, não, vamos fazer essa rede de museu. E, na verdade, foi criado o Programa Nacional de Museus, nessa ocasião, como um programa dentro da Fundação Nacional para a Memória, que era a única possibilidade administrativa. Então, a Fundação para a Memória, ela tinha uma situação administrativa que hoje a gente não tem mais. Tá? Ela era uma fundação de direito público, mas ela tinha uma coisa privada. Então, você fazia muitas coisas e só trabalhava por projeto. Eu queria lembrar o nome do Irapuã, que foi muito importante, que hoje está aqui na Fundação Getúlio Vargas, e também, nessa ocasião, a Funarte, que fez que fazia parte do, vamos dizer assim, da vertente, que era a vertente não da patrimonial, mas a vertente da produção cultural, e dentro dessa vertente da produção cultural estava hoje Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, naquela ocasião, Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro, que foi estabelecido como Instituto Nacional do Folclore, porque o folclore nada mais era do que essa produção, sim, a produção sustentável desse artesanato e tudo que iria coisa. E só para terminar, não quero mais me alongar, você sabe que eu trouxe do Nordeste uma lata de lixo dessa, quando eu fui na Paraíba, em 78. Nossa! Era fantástico. E sabe o que vinha escrito? Lixo, desse tamanho. E era um objeto enorme, uma lata de lixo de pneu. E eu tinha enchido essa lata de lixo de caminhõezinhos feitos de lata de óleo vegetal, hoje em dia é plástico, mas era óleo. E é muito gozado, que eu dizia assim, cadê minha bagagem? Cadê minha bagagem? Eu não achava bagagem. E aí, quando eu olhei para um lado, no aeroporto, estava escrito assim, objetos estranhos, era tipo objeto estranho. E lá estava a minha lata de lixo, cheia de brinquedo popular, escrito lixo, e todo mundo parado olhando, falando, o que é isso? Alguém traz uma lata de lixo. Então, para te dizer que realmente é emocionante você trabalhar com essa produção,
tá? Que é a expressão real do povo brasileiro. Tá? E isso é que, infelizmente, eu já estou ficando mais velha, eu estou vendo feita areia, ele está escorrendo nas nossas mãos. Nós precisamos fechar a mão e segurar isso, porque é isso que faz o Brasil ser o Brasil ser diferente do nosso coleguinha do lado. Tá? Então, desculpe, falei mais do que você, mas é porque eu me emocionei muito e queria trazer essa noção, que o IFAM hoje, que a gente conhece do IFAM, não era o IFAM lá da década de 80, não, tá? Sim. É muito diferente. Mas não tem desvalorização nenhuma com isso. A gente precisou de ter um tempo de amadurecimento. O irmão está perguntando se possível, Zoicele, com possíveis razões para que a área do patrimônio cultural, natureza e material tenha se aproximado mais do campo das referências culturais. Claro, irmão, porque patrimônio de natureza e material é a referência cultural daquele grupo. Veja bem, é aquilo que faz sentido. A referência cultural faz sentido. Quer dizer, a igreja que era tombada, desde 1938, lá no Cerro, era uma igreja antiga, linda, antiga. Mas o que fazia sentido era a festa que ali acontecia. Né? Então, a referência cultural é isso. O patrimônio cultural de natureza imaterial é aquela coisa, que sempre tem alguma coisa material, né? Não existe esse negócio de imaterial, que não tem nada. Sempre tem uma coisinha que você consegue museilizar, não precisa botar no museu, mas o que a gente quer é o processo, o que a gente quer é que se misture mesmo, que você estava falando da panela, eu fiquei pensando logo na peixada, capixaba. Porque é um bem cultural associado à panela. Tá? Então, eu diria a você que a gente não pode perder, viu, Natália? O ciclo da preservação, da identificação, documentação é super importante, seja ela qual for. Então, identificação, documentação, conservação e promoção. Este é o ciclo da preservação e da salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro. Se a gente perder isso, se a gente perder essa coisa orgânica, se ficar quadradinho aqui, quadradinho ali, isso a gente perde, vamos dizer assim, a visão do todo. E quando a gente perde a visão do todo, a gente vai enfraquecendo a visão da referência cultural. Porque quando você não vê o todo, você está vendo com seus olhos e atribuindo valor de fora a uma coisa que é de uma comunidade. E o respeito com as comunidades é uma coisa que o patrimônio cultural de natureza e material ensinou e modificou dentro do IFAM. Isso eu tenho certeza. Eu fico assim tranquilíssimo, porque o pessoal que está lá tem isso na cabeça e tomara, você usou também uma palavra que eu sempre usava, contagiamos. Botamos as minas nesses alicerces só de pedra e cal. Eles são importantíssimos. Eles precisam ser preservados, mas eles precisam fazer sentido como um todo. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Laura, obrigada. É feito eu disse, eu tenho muita preguiça de escrever, sabe? Mas qualquer dia eu vou escrever essas histórias todas. Tem que escrever. Precisa. Eu não sei se alguém tem mais alguma outra pergunta, e eu gostaria, então, de chamar o Marcos Hollander, que vai fechar a live aqui, e dizer para vocês que eu fiquei super feliz de participar, e desculpe ter me estendido muito, Zoe, mas você me emocionou, eu fui escrevendo uma opção de coisa aqui, rabiscando. Eu adorei, acho que... Entendeu? Foi uma Fizemos coisa uma mistura boa. Célia, primeiro fazer minhas palavras da Laura Cavalcante, que essa mistura, né, essa combinação de pesquisa com testemunha é fantástica. Segundo, pedir para alguém se voluntariar
para transcrever os depoimentos da Célia, né? Porque se ela não gosta, se ela está com preguiça de escrever, só o que ela fala transcrito já é um livro, Célia, né? Então, você Não não Totalmente. dá precisa escrever. trela. Você Tem que fala e fazer alguém isso. transcreve, né? Porque você tem muita coisa para. O seu depoimento é fundamental para a história do patrimônio cultural brasileiro. Eu acho que, né, Zoe, eu acho que isso fica muito evidente hoje na live, né? Com essa combinação do que você falou enquanto pesquisadora Sim. e os exemplos que a Célia deu enquanto testemunha ocular dessa história, mais que testemunha, na verdade, é agente dessa história, né? Participante ativa Sim. dessa história, né? É, desde os tempos lá Das dos fãs para calendas. memória, dos fãs para memória, antes ainda dos fãs para memória, né? É fundamental. E é interessante, Zoe e Célia, como essa conclusão do depoimento da Célia também, com a provocação do Hermano, mostra mais uma vez algo que eu tenho me pautado muito, que é que essa divisão patrimônio cultural material e imaterial, de natureza material, ela teve uma função, mas que ela tem que ser explodida, tem que se explodir essa fronteira. E essa explosão se dá a partir do momento em que a gente assimila o que a gente chama de patrimônio cultural de natureza imaterial. É ele que dá Uhum. sentido. Ela tem toda a razão, quer dizer, a própria noção de referência Uhum. cultural, que eu acho hoje uma referência mais até interessante que a de patrimônio, se a gente for pensar bem, para lidar com aquilo que a gente entende como patrimônio, é uma noção que vem daquilo que a gente esquematizou como patrimônio cultural de natureza material, né? É ele que vai dar efetivamente sentido ao patrimônio como um todo. É o que a gente chama hoje de imaterialidade desse patrimônio, né? Então, a Zoe está falando que não está conseguindo. Ai, que pena. Ela não está ouvindo. Está ouvindo, Zoe? Agora? Agora Ah, vou. é, foi uma pena, né? Realmente assim, que houvesse problema com a sua conexão na internet, né? Mas eu acho que a sua palestra deu para gente ouvir bem, né? Apesar de algumas falhas na internet. É uma pena que a gente não tenha conseguido te ver enquanto você falava, que é sempre bom, né? A gente vê a expressão que demonstra o envolvimento da pessoa na pesquisa, na reflexão, mas foi uma palestra extremamente produtiva, extremamente importante, complementa, é interessante como a, 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 a palestra da Zoe e o testemunho da Célia vem complementando a nossa última sessão, que foi a entrevista da Cecília Londes Fonseca, né? Como as duas lives, como a gente chama, né? Eu prefiro chamar de sessões, né? Elas dialogam entre si, né? Eu até convido a quem não tenha assistido ainda a entrevista da Cecília, ou que não tenha visto por completo a sessão de hoje, que reveja as duas, porque realmente dão um panorama fundamental desse período da história do Brasil, que é esse período do outro. Eu até, Luiz Magalhães, eu até não sei como é que está o nosso tempo, né? Já está 8 horas, 1 hora e meia. Eu até tinha uma provocação a fazer, algo em cima do que a Zoe colocou e que a Célia também, sobre essa questão de que realmente, quer dizer, houve, ainda no período da ditadura, a partir do Aloysio, uma atualização, desenvolvimento da política de patrimônio. Agora, ao mesmo tempo, Aloysio está vinculado a Severo Gomes, que é alguém que pouco tempo depois vai romper com a ditadura, inclusive. Se eu não me engano, vai bandear para o lado do partido de oposição, que é o MDB. Né? Se eu não me engano, Severo Gomes chega a ser senador pelo MDB, não é isso, Célia? Se eu não estou enganado. É, microfone fechado. Célia?
Tá fechado o microfone. Isso. Oi. Eu não me lembro, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, que é uma coisa para refletir, para a gente refletir. Os tempos são outros, tá? Mas também, lá no início, no IFAM, para o IFAM se implantar, nós estávamos num regime de exceção. E digo mais, hoje é perigosíssimo a gente não lutar pelo Decreto-Lei 25, porque Sim. não há espaço para se fazer aquilo que o Decreto-Lei 25 determina. Então, veja, parece uma coisa incongruente, mas não é. A gente tem uma legislação que é das mais antigas que existem, o Decreto-Lei 25 é das coisas mais antigas que existem, é de 1937. Nós já tivemos diversas investidas contra o Decreto-Lei 25, diversas, mas a gente consegue, com a Lei 3551, agregar um outro olhar nessa coisa chamada patrimônio cultural, que ameniza um pouco aquela questão toda mais do Decreto-Lei 25. Mas, tanto lá quanto na grande revolução feita por esse pensamento que se inicia com a Luísa e depois se concretiza lá com a Fundação Nacional Pro Memória e CNRC e tudo, são em épocas de ditadura, que não eram muito boas nem nada. Então, é difícil a gente dizer que essas épocas foram tão ruins assim. Quer dizer, Ô, Célia, eu acho que conseguimos avançar alguma coisa. Tá? Mas, Célia, eu colocaria, eu não sei se você concorda com isso, primeiro, o Decreto-Lei 25, eu já ouvi relatos de pesquisadores, a partir de depoimentos do próprio Rodrigo. Na verdade, ele é publicado já no Estado Novo, mas ele foi elaborado discutido antes. Ele é Eu sei elaborado disso. antes. Então, né? Mas foi publicado no Estado Novo e não precisava ter sido publicado, é isso que eu estou dizendo. Você teve a força para publicar ainda. Mas ele é filho da Constituição de 34, né? Que é das constituições mais democráticas do Brasil, e anterior ao Estado Novo. Então, é importante dizer isso porque as pessoas costumam, a partir da data da publicação, associar tombamento com um ato autoritário. Então, é importante dizer que o tombamento nasce antes do Estado Novo, a partir da função social da propriedade, a função de instrumento extremamente democrático, que é a função social, né? Marcos, tem um comentário da Natália Breiner aí, falando uma coisa importantíssima, que é a questão do meio ambiente. Tá? Então, a questão do meio ambiente, quer dizer, flora, fauna, porque, na verdade, é o seguinte, existem práticas de patrimônio cultural que elas só vão conseguir ser salvaguardadas, né, se a gente conseguir equacionar a questão do meio ambiente. Quando eu digo, por exemplo, eu estou pensando nos coletores aí da Sempre Vivas, aqui do Cerrado. Né? Eu estou pensando do capim-dourado, em que a polícia teve que apreender caminhões de capim-dourado colhido na época em que, na hora que colheu, acabou o capim. Então, o patrimônio, hoje, visto dessa forma integral, ela está absolutamente intrincado com a questão do meio ambiente, da flora e da fauna, e aí outra coisa que a Natália colocou, que passou batido, que é a questão dos conhecimentos tradicionais. E eu me lembro, Márcia Santana, não sei se está ouvindo, mas deve lembrar, que teve uma discussão lá no DID, Departamento de Identificação e Documentação, que eu dirigia, com a Manuela Carneiro da Cunha, que dizia assim, do jeito que vocês estão colocando esse decreto não serve para nada, porque ele não está protegendo os conhecimentos tradicionais dos povos originários e tal. E a gente não tinha como fazer isso naquele momento. Isso é uma coisa também que é muito bom da gente divulgar, que naquele momento, para sair alguma coisa, tinha que ser um decreto. E um decreto, ele tinha suas limitações, porque ele não podia criar direitos. Né? Mas ele não cria direitos diretamente, mas pode criar direitos indiretamente. Então, a gente tinha esse discurso para poder acontecer, porque naquele momento havia um projeto de lei de Marina Silva que estava há 5 anos sendo debatido no Congresso Nacional. Cláudia Márcia Ferreira participou de muitas reuniões
no Congresso Nacional, enquanto do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, e eu mesmo participei de outras tantas, e a gente não avançava, porque os lobbies são enormes, e nós somos poucos e mais, muitas vezes desunidos. Então, a gente não conseguia fazer esse bloco. Eu acho que hoje a gente já tem uma maturidade para fazer esse bloco um pouco mais firme, mais socado, entendeu? Para dizer que a gente não precisa de concreto só, mas a nossa casa, bem feita de taipa, dura também 300 anos. Então, Célia, essa a ideia. Sim. Eu queria ouvir um pouco a Zoe também, e só acrescentar, não, acho ótimo, mas eu queria ouvir um pouco a Zoe sobre essa questão e acrescentar uma outra questão para vocês discutirem, tanto a Zoe como a Célia, a partir do que a Célia falou. Ao mesmo tempo que eu acho que estamos já no momento de implodir, né, a fronteira patrimônio material e imaterial, também está chegando o momento de implodir a fronteira patrimônio cultural e natural. Né? E isso a gente aprende, Célia tem toda a razão, com os conhecimentos tradicionais. Quando as comunidades tradicionais colocam o homem como também um produto da natureza, não algo dissociado da natureza e do ambiente. Né? E até colocam que essa dissociação que o homem ocidental faz da natureza é que provoca vários dos males que estamos sofrendo hoje, né, na nossa ainda modernidade ocidental. Né? Então, acho que também está chegando a hora da gente implodir a fronteira entre patrimônio cultural e natural. Mas é uma provocação, Zoe e Célia também, depois a Célia, que foi quem me fermentou essa provocação. Então, depois eu devolvo a ela também. Acho que hoje tem também, para a gente voltar para o campo da ciência, né? A gente tem trabalhos como o do arqueólogo Eduardo Neves ou do arquiteto Paulo Tavares, são pessoas que estão, de modo distinto, dizendo para a gente que assim, a floresta amazônica ela é o resultado de manejo, né? Ela não é um terreno natural vazio, não, ela é manejo, ela é que nem Brasília, ela é feita por projeto, né? Ela foi reconformada, desenhada, então tem estudos sobre a terra preta amazônica, de que aquilo é uma terra resultado de manejo, né? De um manejo humano que está em relação com as outras espécies todas, né? Então, de um outro modo de produzir humanidade, que não é se distinguindo, né, humano versus o natural, né, versus os outros animais, mas exatamente em aliança com todos os seres vivos e não vivos. Então, acho que tem, se a gente olha para essas, só para olhar para o campo científico, né, se a gente olha para essas pesquisas que estão sendo feitas, que estão mostrando para a gente isso, para dar um exemplo, que a floresta amazônica é o produto de uma interação multiespécie, né, entre esses seres humanos que habitam ali, que a gente vai chamar os povos originais, mas todas as outras espécies, a gente tem uma revolução do pensamento, né? A gente pensar, então, o que é o patrimônio cultural, o que é o patrimônio natural, né? E eu vi coisas já muitas vezes, né, em reuniões brasileiras de antropologia, em encontros da área de política de patrimônio, que tem uma discussão assim que é como é que os instrumentos vão dar conta, né? Os instrumentos são sempre menores do que os povos que vivem da terra ou na terra ou junto à terra têm de relação, né, cosmológica com os territórios e com aquilo que a gente do campo, a gente que está ocidentalizado, vai dizer que é do campo da natureza, né? Então, o jogo entre natureza e cultura, quando a gente vai olhar para as populações tradicionais que estão junto à terra, eu acho que isso é melhor do que tradicional, né, que estão junto à terra, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, né, a gente vai ver que o jogo entre natureza e cultura que a gente toma como dado, ele está completamente, ele é muitas outras coisas, né? Então, acho que de fato está na hora da gente romper com essas fronteiras, né, do cultural com o natural e pensar que esses instrumentos possam dar conta das duas coisas juntas, porque quando, por exemplo, o Ailton Krenak fala que o Rio Doce é uma avó, uma tia, né? Assim, como é que a gente leva a sério isso que o Ailton Krenak está dizendo? Então, que todos aqueles desastres que são provenientes da mineração intensa e que provocaram aquela catástrofe, né, no Rio Doce, que passa pelo território indígena Krenak,
como é que a gente leva a sério que ele não está falando de um rio, que para a gente é um recurso natural, né? Mas de um parente. Então, acho que também a gente está sendo convocado, né? A gente está podendo ouvir e chegar mais perto desses pensamentos, e acho que as políticas elas sempre têm que correr atrás, né? Do que é aquilo que fica apresentado como realidade, né? Então, acho que agora é o momento também da gente se reunir, da gente repensar, né, quais são as ferramentas, quais são os instrumentos, porque, de fato, não adianta, dado o quadro que a gente está vivendo e da noção que a gente tem dessas interações, né, economia, cultura, terra, natureza, a gente não tem como não correr atrás de criar novos instrumentos, né? E isso que a Célia comentou também, às vezes a gente não tem a possibilidade de fazer um negócio porque a lei não deixa, não sei o quê, mas a gente tem qual é a outra forma que a gente consegue para ir, né, botando a roda rodando, né? Acho que é muito disso também, essa prática né, das políticas, e no depoimento da Célia isso ficou muito claro, né? Como é que o fazer da política no cotidiano, das políticas, né, públicas, tem que ter também esse jogo, né, para correr atrás do que pede para ser, né, preservado, cuidado, observado, né? Excelente, Zoe, excelente. Célia, Eu só queria fazer uma observação rápida. Eu tenho refletido muito sobre tudo o que se fez aí, que eu consegui participar e tudo. Então, hoje, eu diria a você que eu tenho uma palavra que está no meu cotidiano hoje. Não estava 20 anos atrás, mas está no meu cotidiano hoje, que é a palavra inclusão. E eu acho que, Joy, você colocou o seguinte, você colocou a outra voz, a voz do outro. E nem sempre, a gente, quando está na formulação da política, a gente tem olhos para ver e ouvidos para escutar a voz do outro. Então, a inclusão de todos nós, a inclusão dessa coisa do todo, eu acho que é o grande passo que a gente pode dar, e a humildade de ouvir a voz do outro é o grande passo que a gente pode dar para essa junção entre homem, meio ambiente e cultura. E aí eu volto à frase que você escolheu para o seu texto. Sem respeito à cultura, não se cria desenvolvimento. E essa cultura tem que ser vista como essa cultura ampla, inclusiva. É a cultura que chama o Rio de parente, tá? Da minha tia. É isso que eu tenho que respeitar. E aí eu vou ter desenvolvimento. Não vamos esquecer esse negócio de desenvolvimento sustentável, não. É um desenvolvimento que vai colocar o homem mais tempo na Terra. Porque se for do jeito que está, daqui a pouco a gente não tem nem terra para o homem habitar. Então, é uma coisa assim que a gente tem que fazer uma mudança de postura. Pessoalmente, essa palavra minha de olhar, para incluir, para chamar... Apesar de a gente ter tido muita escuta, eu acho que poderíamos ter o dobro, tá? E ainda mesmo assim seria pouco. Mas a gente tentou, fizemos o que deu. Mas agora não dá mais para fazer só o que dá. A gente vai ter que ter um esforço maior para justamente trazer esses excluídos e incluí-los dentro desse panorama maior. Esse meu discurso serve para essa área geral de cultura, de patrimônio, como serve também para a área de museus. Eu tenho visto isso, estou trabalhando hoje no Museu de Ciência, nunca tinha trabalhado no Museu de Ciência, e como é gratificante você trabalhar com, eu chamaria, os não públicos, aqueles que nunca vão ao museu, aqueles que nunca têm possibilidade de nada. Não me interessa botar a escola britânica dentro do museu, me interessa botar o pessoal do complexo aqui, do alemão, da coisa que não vão. Então, a gente vai até eles, né? Complexo da Pedreira, mostrar o que é um fóssil, o que é um dinossauro, um fóssil de dinossauro, um mineral do cotidiano. O que você usa para escovar o dente? É o flúor, olha a fluorita, entendeu? Fazendo essa educação mesmo, vamos dizer assim, ampla, para pessoas que realmente não chegam mais informações, não chegam. O Brasil cresceu muito, gente. E a gente ainda continua. Ampliamos muito, mas ainda precisamos de muito estudo, muita escola e muita, vamos dizer assim, a gente precisa ouvir mais, é isso que eu estou dizendo, para a gente avançar mais e avançar
de forma mais harmônica, quer dizer, de mais democrática nessas nossas políticas públicas. Bem, Marcos, É isso. não Então, começa a falar, não, porque eu não paro de falar, a Mônica sabe disso, outro dia eu fiz uma coisa com ela, então eu vou encerrar então não, por vamos aqui. concluir, que, para mim, eu ficava aqui, o mal da live é que a gente extingue o debate na live. Se a gente tivesse ao vivo, com certeza eu, você e a Zoe estaríamos saindo daqui para algum bar para continuar a nossa conversa, com certeza, né? Mas quero falar só uma coisinha de nada. Você falou com muita clareza a questão com muita pertinência a questão da crítica ao conceito de sustentabilidade. Hoje, o pensamento de culturas tradicionais latino-americanas tem substituído o conceito de sustentabilidade pelo conceito de bem viver, que eu acho, inclusive, um conceito muito mais adequado, porque a gente está procurando o bem viver, não é se sustentar, né? Conseguir viver bem. É isso que a gente precisa. Mas não vamos. Mas isso a gente tem. Eu não sei se você quer falar alguma coisa, então fiquem à vontade. Eu vou passar então a palavra para vocês para as considerações finais e só lembrar a quem está nos assistindo, o Hermano me lembrou disso, é que a gente vai ficar um mês sem ter essas lives. É claro, estamos entrando em junho. Junho é o mês das festas juninas, gente. Né? A gente está lidando com cultura, a gente tem que também respeitar isso. Né? É o mês das confraternizações. Espero que a gente possa confraternizar mais esse ano, né? Que a gente possa, todos vacinados, com reforço, confraternizar, que a gente está merecendo isso também. A gente está merecendo as festas juninas, né? Mas eu passo a palavra, então, para as considerações finais da Zoe e da Célia, por favor. Queria só agradecer, muito boa essa conversa, porque acho que a gente precisa mesmo né, retomar essas conversas, pensar, olhar para essa trajetória né, a gente falou aqui hoje de século XX, né? Assim, então olhar para essas trajetórias mais longas para poder também agora pensar os próximos passos que a gente, né, vai ter que dar para esse trabalho de reconstrução das políticas públicas mesmo. Então, agradecer aqui a oportunidade, porque é sempre tão bom, né, poder conversar e trocar. Então, muito obrigada, Marco e Célia. Foi maravilhoso. Célia. Bem, eu também queria agradecer ao irmão aí que me convidou, ao Marcos, que a gente está sempre junto aí em Minas, né? Hoje eu estou no Rio, Marcos, mas meu coração é mineiro. Saudade de você aqui, saudade. Pois é, meu coração é mineiro, mas você sabe que a gente vai para onde acontece. Mas aqui também o trabalho está muito bom. E dizer para vocês que foi uma alegria poder relembrar isso. Foi muito bom, Zoe, eu ler o seu texto. E lembrar do embaixador Murtinho, que foi uma pessoa fundamental, e dessas pessoas, um colecionador de arte popular, uma pessoa realmente que ajudou muito Brasília a se constituir uma capital para o Brasil. Eu não estou dizendo a gente, não. Ele acreditou, ele acreditou no sonho do Lúcio Costa, e mais ainda, no projeto Lúcio Costa e no sonho do JK. E realmente, você trazer a figura logo no início do embaixador Murtinho me fez pensar que realmente, veja só, ele está lá na década de 70, mas ele está aqui nos anos 2000, viabilizando o INRC. Então, é uma figura fundamental, realmente, e que de vez em quando fica meio esquecida nessas coisas. Então, eu queria também, Marcos, agradecer o pessoal todo do movimento de defesa do patrimônio cultural, e, pessoalmente, agradecer demais, e dizer que estamos aí, apostos, quer dizer, cada um na sua trincheira, fazendo aquilo que a gente pode melhor contribuir. Né? No caso aqui, hoje, eu estou mais na minha profissão aí, que é de museólogo. Mas o coração está lá
desse negócio, porque é assim, você sai do patrimônio, mas o patrimônio não sai de você. Entendeu? Então, toda vez que eu tenho para falar, eu falo, mesmo com geólogos, eu ponho alguma coisa do patrimônio na jogada. Então, muito obrigada a quem nos está nos assistindo pela paciência e boa noite. Olha, eu falo em nome, meu nome, nome do fórum, nome também da nossa parceira da GKS, e certamente o nome do público. Muito, muito, muito obrigado. E obrigado vocês estarem aqui, não só aqui hoje, mas lutando nessa luta tão importante que é a luta pela afirmação e preservação do nosso patrimônio cultural. Sim. Tá? Zoe, Célia, beijos. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigada.